Com o patrocínio do estúdio Búzios Connect, estamos aqui com o André Granado. Doutor André Granado, continuando aí nosso Búzios Podcast, com esse apresentador que vos fala aí, Lima. Eu queria saber de você, doutor, secretário de saúde, né, de secretário de saúde a prefeito. No seu primeiro mandato, foi em 2016, né? Eleições de 2016, você foi... 2012, perdão, tá vendo? 2012 começou o seu primeiro mandato, né? Em 13, a gente ganhou em 12. E 1º de janeiro de 2013, né? Isso. E teve alguma coisa que ficou faltando? Porque, assim, acho que a maioria das pessoas pensa que foi um bom mandato, um excelente mandato, um bom mandato. Eu não vejo na cidade muitas críticas a respeito do seu primeiro mandato. Mas no fundo, André prefeito, primeiro mandato. Ficou faltando alguma coisa? Teria alguma coisa que você gostaria de ter feito? Ou alguma coisa que você fez e as pessoas acham que não fez? Alguma coisa que foi deixado um legado? Ou algumas coisas, né, que foram feitas? Bom, nosso primeiro mandato, a gente focou muito no planejamento da cidade. Então, a gente começou a buscar parceiros, a gente conseguiu, através de uma parceria, um projeto do Escritório de Arquitetura do Índio da Costa, né, trazendo uma nova concepção de urbanismo para Búzios, né, voltada para o cidadão, voltada para o pedestre, para o ciclista, para a qualidade de vida. E também em fazer o possível para reduzir um processo de crescimento, né, de construções irregulares que estavam em desacordo com as leis, com a lei do uso do solo, com o plano diretor, com zoneamento de Búzios, né, que isso acontecia e a gente tentou desacelerar isso. Então foram muitos desgastes. Como antes de iniciar essa etapa agora, você estava... o primeiro não teve muito desgaste porque a gente enfrentou um sistema poderoso que é o sistema imobiliário. Sim. Né? Que é necessário, existe em qualquer cidade do mundo o sistema imobiliário. Mas nós temos que respeitar as leis de cada local para que a gente possa ter... preservado o meio ambiente, aquelas questões todas. Toda vez que você não respeita isso, que você impermeabiliza o solo além do que está permitido, porque você tem taxas de ocupação dependendo da área que você tem um terreno. As pessoas às vezes ficam inconformadas. A pessoa tem um terreno de 1.000 metros, ele acha que ele pode construir 1.000 metros embaixo e 1.000 metros em cima. Ele não se preocupa se a janela dele vai ficar virada para o terreno do vizinho. Ele não se preocupa que vai ter problema de drenagem, porque aquela água ali que vai bater no telhado, ela vai para onde? Se você não deixou nenhum pedacinho de solo para ela penetrar, entendeu? O esgoto que você vai produzir numa construção desse tamanho, né? O lixo, a questão mesmo de mobilidade. Então a gente enfrentou assim condomínios que pela lei caberiam... Vou dar exemplo real, tá? 12 casas, queriam botar 26 casas, implantaram um processo, implantaram o projeto num processo de ambulante da data anterior à lei que ordenou essa questão do zoneamento de Búzios, da lei do uso do solo. Sim. E implantaram um projeto de construção de um condomínio num processo de ambulante para poder aproveitar a data e aí burlar a lei, alegando que aquele processo de licença, aquela licença teria sido dada anterior à aprovação da lei. E então estou dando exemplo, as pessoas não pensam o seguinte: você vai impermeabilizar 100% do solo, você não vai ter problema de drenagem, você vai ter problema de esgoto, você vai ter problema de produção de lixo, você vai ter problema de mobilidade urbana. Então você passa a ter uma série de problemas e a qualidade de vida vai caindo. Entendeu? Hoje, quando tem um engarrafamento aqui na porta de vocês, as pessoas querem culpar alguém. E que é diário. Não é isso? O engarrafamento é diário. Exatamente. E cada vez está ficando pior. Aquilo que eu já falei no começo do programa. É. Né? Que é uma questão de terem escolhido a localização de determinadas ferramentas, colocaram na posição errada. Sim. Então, isso atrai muitos carros para dentro da península,
que é uma área restrita, porque ela vai afinando, ela vai afunilando. Ainda tem, né, o Alto de Búzios, tem esses morros que acabam também dificultando, além das construções que já existem, de você criar novas vias. Sim. Então, a gente se preocupou muito com essas questões, a gente foi muito combatido, tá? Muito combatido. Muito atacado, doutor? Muito atacado. Tanto pelo a especulação imobiliária como ataque interno, como é que foi isso? Secretariado, qual foi o ataque? Ou da população? Não, a população não, porque a população não tem noção, porque você tem um muro. Dentro daquele muro ali, ninguém confere quantas casas tem, ninguém tem tá noção. Acontecendo, né? Pô, mas deixa fazer quantas casas quiser, não é isso, porque aí vai produzir esgoto, aí o esgoto vai chover, vai brotar esgoto, vai ter problema de engarrafamento, vai ter problema de drenagem, vai alagar a casa, a água vai correr para algum lugar, entendeu? Porque bate no solo, o solo está cimentado, a água vai correr. A água, ela busca as alternativas. Ela vai correr. E ela vai até achar. E aí a gente, inclusive, nesses anos de prefeitura, a gente foi o governo que mais fez drenagem na cidade. Todas as ruas que nós pavimentamos, nós fizemos drenagem. Fizemos a drenagem aqui desde a lagoa, né, dos Ossos, não, mas ali do centro, até a Praia de Manguins. Então pegou toda essa região aqui. Aqui em frente à sede de vocês, Sim. ficava 1,5 metro de água. Ficava carro boiando aqui na porta. E o cheiro insuportável. Graças a Deus isso acabou. O cheiro Esse terreno do outro lado da rua, atrás da madeireira Ita ali, era um lago de esgoto e de água de chuva acumulado ali. Nós fizemos aquela rua e acabamos com tudo isso, porque também a gente construiu, em parceria com a Prolagos, obviamente, com uma conquista do nosso governo. Do primeiro mandato? O primeiro e segundo, né? Mas você quer que eu foque no primeiro, mas a gente fez rede separativa de esgoto. Todo aquele esgoto que vinha ali, da Vieira Câmara, aqui da Trevo da Barbuda, drenava para dentro desse terreno. É como se jogasse a sujeira embaixo do tapete. Sim. A sujeira está ali. Na hora que alagava, que chovia forte, essa sujeira toda para a Celeste da Costa. Então, quando a Celeste da Costa era inundada, ela não era inundada só com água de chuva, era inundada com água de esgoto. Além das pessoas terem todo um prejuízo material, elas tinham prejuízo de saúde. Saúde, né? Tinha suas casas invadidas e tal. E a gente passou uma galeria lá, com 1 metro por 1,20 metro. Né? Tinha uma manilhazinha. A gente, inclusive, tirou uma foto na época. A gente colocou a galeria de 1 metro por 1,20 metro e a manilhazinha que colocaram para drenar, que realmente não atendia a necessidade daquela região ali. Entendi. Então agora a gente resolveu o problema aqui ao lado da madeireira Ita, e aí fizemos esse novo acesso e acabamos com todo esse esgoto que tinha aqui, assim como foi feito as bombas lá para Sem Braças, assim como foi feito lá na Rasa, assim como foi feito em vários bairros da cidade que tinham problemas crônicos de alagamento. Sim. Graças a Deus a gente minimizou ou resolveu 90% das áreas críticas. Ainda tem ali aquela área Tem bastante coisa ainda do Capão, né? Ali em frente ao Bazar do Isaías. Sim, ali enche muito. Ali é um problema, e ali a gente tem uma questão de uma área, de uma família. É Custódio Alves. É Custódio Alves, né? Ali tem aquela família, tem um terreno de uma família, e a gente tentou de todas as maneiras. Ficou totalmente alagado ali. Ali fica totalmente alagado. Então ali a gente queria fazer uma lagoa para captar essa água, para que futuramente as casas que forem feitas ali, né, nós enfrentamos esse problema no loteamento do pórtico. O loteamento do pórtico está no mesmo nível que a Sem Braças, tem dificuldade terrível, porque a Sem Braças está abaixo do nível do mar, sim, dificuldade terrível de drenar. Né? O loteamento do pórtico foi um loteamento problemático, porque não investiu em nada em infraestrutura, as pessoas foram vendendo as casas e foram construindo suas casas no nível da rua. Quer dizer, se eu fizesse a correção de levantar o nível da rua, as casas iam ficar todas 1 metro abaixo do nível da rua. Então eu tive que asfaltar a rua no nível das casas e fazer uma drenagem, dar um jeito através do nosso engenheiro Paulo Abrantes, que buscou lá, né, uma forma de poder drenar. Por quê? Porque o tubo de drenagem normalmente fica no meio da rua e vão sair nos ramais para captar dos bueiros, né, nas canaletas lá. Então, se a gente colocasse tubo no meio dessas ruas do loteamento do pórtico, dando um exemplo também verdadeiro, a rua era muito grande e você tem que botar no mínimo a 60 centímetros abaixo do asfalto. Porque se você botar menos que isso, quando passa um caminhão ou um ônibus, ele pressiona o asfalto e quebra a manilha. Então você tem que botar a manilha no mínimo a 60 centímetros.
Se você coloca uma mangueira 60 centímetros numa rua de 300, 400 metros, ela tem que ter desnível para chegar até o destino da água, seja num canal, seja numa lagoa, certo? Quando você chegava lá no canal, você estava 2, 3 metros de profundidade, já estava abaixo do nível da água, não tinha ponte de drenagem. Então a gente teve que utilizar um monte de artifícios lá para conseguir drenar aquele bairro. A gente pavimentou, drenou e fez calçadas, lá no loteamento do Pórtico. Mas estou dando um exemplo de algumas situações que ocorreram que acabam, para você corrigir, você tem muito trabalho. Muito trabalho. E às vezes até mais gasto, porque começa errado e você vai tendo que ir consertando, né? Então fica muito mais complicado. Então, tem regiões, como eu falei, lá, esse terreno lá teria que ter sido uma área, porque normalmente nos loteamentos, além de ter que existir um investimento em infraestrutura para ser aprovado, eles têm que deixar um percentual para a prefeitura, para que a prefeitura possa incluir futuramente ferramentas ali que irão valorizar o próprio empreendimento. Porque você deixando os 20% que a lei determina, ali vai ser construído posto de saúde, escolas, praças, creches, nessa área que vai beneficiar aquele próprio empreendimento. Sim. Mas às vezes as pessoas não conseguem entender isso, eles acham que tem uma área de 5 mil metros, vai vender tudo, né? 5 mil metros, tem que ocupar os 5 mil metros, que a área é minha, Então, as pessoas não entendem, às vezes, que é para beneficiar eles mesmos e valorizar o empreendimento deles mesmos. E ao meio proteger ambiente, e ao meio ambiente, né, doutor? Futuramente. Porque depois vem o alagamento e as pessoas querem buscar culpados. Foram construídos, aqui em Búzios tem várias construções em área de Talveg, aqui tem construções em área de passagem das águas mesmo. Né? Quando você vê assim, a escola Lípio, por exemplo, ela está numa área de Talveg. A água desce do morro todinho e passava por dentro da escola. Várias vezes tiveram que ser feitas obras ali com custo, dinheiro público. Eu mesmo fiz obra ali, para poder melhorar a galeria, para a água não prejudicar a escola. Mas mesmo assim ainda entra água na escola quando a chuva é muito forte. Então, se você coloca aí 1 metro de água dentro de uma escola, você estraga tudo. Estraga as mesas, carteira, geladeira, tudo, fogão, estraga tudo. Então, tem áreas que não podem ser construídas. E aqui em Búzios tem vários locais que existem construções, e aí você tem que começar a tentar corrigir com galerias, com algum tipo de medida, já que já tem coisas que já estão consolidadas e outras que continuam existindo, né? Não é a omissão do poder público, mas o poder público não tem autoridade para chegar e derrubar, né? Porque depois pode responder judicialmente por isso. Então tem que haver aí um prazo para que as partes possam se manifestar, e aí com esse prazo, às vezes a casa já está pronta, a pessoa já está morando dentro da casa, e aí quem é que vai derrubar uma casa com uma pessoa, uma família morando? E depois vem os problemas, que aí vem a chuva, alaga a casa, e aí a gente vê as consequências diariamente aí, construções na beira de canais, construção em todo lugar do Brasil afora, né? Acontece isso. Enfim, nosso primeiro mandato focou muito no planejamento da cidade. Em 2014, como eu falei, a gente fez o plano de mobilidade urbana. Foram 3 municípios no estado do Rio de Janeiro que fizeram, foi a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Niterói e a Prefeitura de Búzios. Apresentou no prazo de 14 de março o plano de mobilidade urbana. Como eu já havia mencionado, a gente fez todo um trabalho, audiências públicas, oficinas, pesquisas, palestras. Uma secretaria de planejamento e de transporte também, né? Você tinha uma secretaria de transporte que o pessoal trabalhava bem na cidade, coordenando a mobilidade. Eu lembro mais ou menos disso. Né? Na realidade, o transporte está dentro da Secretaria de Segurança Pública. Sim. O planejamento, ele é que planeja toda a cidade. Sim. Né? Então, que vai entender todo esse fluxo, toda a necessidade, vai determinar onde as ferramentas devem ser construídas. Onde você constrói uma escola? Por que você constrói um posto de saúde aqui? Depois que você escolheu errado, por que você coloca um bombeiro na Rua das Flores? Caramba, que é uma rua que tem 3 metros de largura. A viatura é ruim para sair dali. Então, assim, a gente vai dando exemplos para vocês que isso traz transtornos para a cidade. Totalmente. Então, decisões erradas que depois... Por isso que tem que ter um plano, um planejamento da cidade para 50 anos, onde o prefeito vai executar. Ele não vai poder inventar nada, nem o prefeito, nem sua equipe, ele vai ter que seguir todo um planejamento já previamente aprovado,
né, pela Câmara dos Vereadores e pela população, porque são audiências públicas que são feitas, são oficinas, são pesquisas, para entender todos os itinerários de transporte público. Tudo isso está disponível. Sim. Entendeu? Aquilo que eu comentei também, porque a questão de você rever essa questão do transporte público de bus, porque muita gente não é bem atendida, porque fica distante das suas residências e tal. Né? Alguns bairros não são bem atendidos, porque tem, às vezes, o morador não precisa de van, mas muitos trabalhadores precisam. Às vezes tem que caminhar muito e tal. Enfim, tem muitas coisas que precisam ser discutidas, mas a gente acabou, nesse primeiro mandato, tendo muito desgaste também, que a gente desapropriou a Fundação Bem-TV, a gente criou o INEF. Então isso tudo foi no primeiro mandato. Então eu apanhava todo final de semana. Todo final de semana tinham publicações. Tinha porrada, todo final de semana. Todo final de semana, pancada, 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 pancada. Isso no primeiro mandato, né? O segundo que foi... No primeiro mandato. Aí chega em 2015, a gente vive... Eu queria falar uma coisa de 2015, doutor, já ianizando, né? Que a nossa piada interna aqui é ianizar nosso corte que a gente desce no convidado. Em 2015 teve aqui, eu sei da sua preocupação, né? A gente observa, a gente já começamos até a conversar acho que sobre isso. A sua preocupação com o saneamento ambiental, com o saneamento básico do município, ela sempre foi bem evidente. Eu percebi que você sempre se preocupou com o saneamento. Em 2015 nós tivemos aprovada uma legislação municipal aqui, né? Acho que é Lei 1618, que definiu como seria o saneamento e a armação dos buses. Faltou o que para completar isso? Faltou apoio da concessionária, faltou recurso. Eu sei que houve essa lei, mas essa lei, assim, a gente observa que de todos esses acontecimentos que você mesmo citou aí, doutor, muita coisa amenizou, mas melhorar não. A gente sofre muita dificuldade ainda com alagamento, com o esgoto sendo lançado diretamente na natureza de forma inadequada. Isso é uma catástrofe, um município turístico. Mas o que aconteceu diante desse período aí, dessa lei, e o saneamento não prevaleceu de verdade? Bom, aí nessa pergunta que você colocou, nessa colocação que você fez, cabem muitos comentários. Por quê? Fica à vontade. Por exemplo, quando eu falo de construções irregulares, né, nós nesse período também tivemos a determinação da Justiça de demolir 6 casas lá em Jeribá. Foram demolidas? Foram demolidas. 6 casas na praia de Jeribá. A gente teve uma atuação e isso tudo gera desgaste para mim. Sim. Você não derruba um empreendimento e pronto, derrubou e a pessoa fica quieta. Então existem, obviamente, retaliações, existem movimentações, enfim. Mas com relação ao saneamento que você citou, as construções irregulares, elas produzem muito esgoto e muitas casas, às vezes, não se preocupam nem de fazer fossa, filtro e sumidouro. Às vezes lançam o esgoto na rua. Eu não tenho esgoto aqui, não é problema meu, é problema da prefeitura. Ué, como assim? Aquilo que eu falei. Sim. A cidade é sua, a cidade não é do prefeito, nem do vereador, nem do governador, nem do presidente. A cidade é sua, você que vai conviver com o teu esgoto. É igual o cara pegar o lixo e jogar no terreno do lado. É igual o cara cortar a grama dele até a divisória do muro dele e deixar o mato com 2 metros de altura na divisória do muro dele na calçada. Um lugar que serve até para uma tocaia. Sim. Uma pessoa se esconder ali e assaltar ele. Ele é incapaz de passar 1 centímetro para o terreno do lado, que às vezes está abandonado, ou que o dono não dá muita atenção, ou está lá como aguardando uma boa oferta para vender, né? Sim. Que é um problema. Também acontece na cidade. Tem áreas grandes aí que ficam aí esperando, né, a especulação imobiliária. Então a gente não pode deixar, como eu falei, não pode atribuir tudo ao poder público. As pessoas também têm que ter responsabilidade. Você sabe que você está jogando esgoto nas águas pluviais, você pega e conecta o teu esgoto in natura, que é o que acontece na maioria das no bueiro. Então, assim, eu acho que é uma questão de consciência também das pessoas, porque isso é um crime contra a natureza, porque o nosso lugar, a gente mora aqui por quê? Por causa dessa beleza desse lugar abençoado por Deus, com lagoas, com mar, com montanhas, é uma coisa linda, né? Que encanta a todas as pessoas que vêm visitar essa cidade. E as pessoas que vivem aqui não têm o respeito, o carinho que deveriam ter. Algumas pessoas, desculpe, tá, gente? Eu sei que muitos cuidam da cidade. Mas, enfim, acontece isso. Segundo, nós temos uma concessionária
que é a Prolagos, que comprou a concessão da SEDAI há muitos anos atrás, e esse contrato foi renovado em 2011 ou 2012 por mais de 30 anos, assinado por todos os prefeitos da região que a Prolagos atende. São mais ou menos 5 ou 6 cidades que a Prolagos atende. Formou-se um consórcio Lago São João, não foi nesse período? Esse consórcio já existe, né? E esse contrato foi renovado nos mesmos moldes. Ou seja, a concessionária, nesse contrato, a obrigação dela maior é de investir em fornecimento de água. Como eu falei no outro programa, quanto mais água, mais esgoto. Óbvio, tem que ser igual. Você investe em água, mas não existe esse previsto. Ou talvez até maior. Não existe isso previsto neste contrato. Outra coisa que é bom deixar bem clara para a população de Búzios é o seguinte: o sistema de coleta de esgoto de Búzios predominante era, hoje já deve estar mais equilibrado, tempo seco ou coleta mista. O esgoto corre no mesmo cano que transporta água de chuva, ou seja, corre no mesmo sistema pluvial. Era para ser separativo. Enquanto não chove, esses últimos dias não tem chovido, tudo bem. Mas quando dá um temporal, lascou. Isso daí vai drenar tudo para o mar. Porque dentro do cano está cheio de esgoto. E é aí que entra a degradação vai para vergonhosa, lagoas, mares e tal. Esse modelo não foi eu que inventei. E nós estamos sujeitos a uma concessionária legalmente constituída que está amarrada por contratos, né, assinados inclusive pelos prefeitos anteriores. Então, esses contratos não se preocuparam com o valor de investimento em rede separativa de esgoto. Então eles seguiram o mesmo molde. Só se preocuparam com a água, que de vez em quando falta também. Sim. O que nós discutimos com a Prolagos de forma muito forte foi a questão do investimento. Só que para a Prolagos investir, ela tem no contrato dela um valor para atender esses 5 ou 6 municípios. Que houve uma concordância na época que eles apresentaram o contrato. Sim. Então, eles têm um valor lá dos próximos 30 anos, o quanto que eles vão investir em coleta de esgoto. Certo? Se qualquer coisa diferente disso, tem que haver a concordância da agência reguladora para que os valores que sejam aplicados sejam distribuídos por todos os consumidores. Ou seja, se a Prolagos botar um dinheiro em Búzios, o cara lá de Iguaba vai ter que pagar. Todo mundo vai pagar essa conta. Todo mundo vai pagar. Vai diluir por todo mundo. Se fizer esgoto em Iguaba, todo mundo vai pagar, inclusive Búzios. Vai ser diluído na conta de todo mundo. Tá? Então, são decisões complexas. Demais. Porque você vai fazer vamos fazer o esgoto em Búzios. A prefeitura não pode fazer, a não ser que a prefeitura consiga uma autorização judicial para fazer. Sim. É competência. Hoje a prefeitura tem dinheiro para fazer o esgoto de Búzios. Porém, ela não pode fazer. Legalmente ela não pode fazer. A não ser que seja assinado um acordo com o Ministério Público, visto a importância da questão ambiental e tal, para poder amanhã o prefeito não ser penalizado. Processado, inclusive. Processado, porque ele está gastando dinheiro aonde a concessionária faz parte do dever da concessionária, que está respaldado num contrato. Entendeu? Então, nós conseguimos muitos avanços com o apoio das entidades civis de Búzios. Nesse momento, as entidades civis participaram muito, foram muito importantes. Sim. E eu, como eu falei num outro programa, eu surfei nessa onda e fui para dentro da Prolagos. Claro. Porque a minha preocupação, como você falou, com questão de saneamento... É evidente. É uma questão de saúde pública, é uma questão ambiental. Porque eu estou aqui há 32 anos. Né, eu vim para dar plantão em Búzios de reforço. Então aqui era furúnculo, bicho de pé, sarna, entendeu? Impetigo, um monte de hepatite, um monte de doença relacionada à questão de saneamento. Entendeu? Então você tinha muita micose, muita doença de pele, muito problema. Hoje, graças a Deus, diminuiu muito. Mas há 32 anos atrás era muito comum, diarreias, né? Que não existe muito. Então, relacionado à questão de saneamento básico, que é primário para você ir falar em saúde pública. E a gente fala assim, não, tem que ter um CTI. Perfeito, tem que ter um CTI, mas tem que ter saneamento, tem que ter medicina preventiva, entendeu? Tem que ter uma série de outras etapas que precisam ser cumpridas também. Não adianta você ir para o terciário e deixar o primário de lado.
entendeu? Claro. Então a gente conseguiu muitos avanços, nós conseguimos muitas áreas, né? O cinturão na Lagoa de Jeribá, aqui toda a área do Portal da Ferradura, Tartaruga, muitos trechos aqui da Barbuda, dessas ruas todas aqui para as da Barbuda, a Policlínica, todas foram beneficiadas com rede separativa de esgoto, né? Vieira Câmara, então muitas ruas foram beneficiadas e para outros bairros também foram beneficiados com a captação. O centro da cidade já tinha sido beneficiado, tem o problema da ligação, que as pessoas precisam ligar o seu esgoto na rede da Prolagos, de captação de esgoto. Tem que haver também a fiscalização, né? E a conscientização dessas pessoas, né? Doutor, o INEF, eu considero o INEF assim, uma das obras mais fantásticas, mais lindas que teve em Búzios, atingindo principalmente, né, a população da Rasa, que por vezes ali é a chegada em Búzios, eu acho aquela muito bem feito, né? A gente está nessa questão de saneamento, eu estou falando do INEF. INEF é uma obra fantástica. Teve também, além do INEF, que começou na sua gestão, né? A construção do INEF começou na sua gestão, não foi? E ali, ao mesmo tempo, nós tivemos um investimento de saneamento ali, teve obra de saneamento na região da Rasa, onde ainda é Búzios, que tem essa polêmica de Maria Joaquina não ser, uma hora é, outra hora não é, e quem está sempre se ferrando é o povo. Como é que foi o investimento de saneamento ali? O senhor pontuou ali, as obras atingiram as pessoas da Rasa? Na parte de drenagem, de águas pluviais, sim. Na parte de coleta de esgoto, não, porque não existe ainda um bombeamento de esgoto para a estação de São José. Sim, não existe. Tá? Então, geograficamente é complicado. É complicado. E não fizeram. Não, mas tem como resolver. Claro. Tem como resolver. Vai ter que ter Tudo tem como resolver. Vão ter que ter elevatórias para empurrar esse esgoto lá para São José, ou criar uma estação que é o mais adequado, na minha opinião. Que seria, também acho, microestações, a gente discutiu muito isso, ou até uma estação maior que inclusive atenda a Maria Joaquina. Sim. Que atenda toda aquela região ali, que já deve ter hoje, pelo menos eu estou chutando, mais de 20 mil habitantes. Sim. Tá? Se pegar Maria Joaquina e todos os bairros da Rasa, deve ter isso daí. Bom, o INEF, na realidade, era a Fundação Bem-TV, que o Dr. Rui Borba, meu amigo na época, meu paciente, trouxe para Búzios para fazer esse trabalho social, né? Mas quando chegou em 2013 para 2014, a gente vislumbrou de estar transformando aquilo ali numa praça e tal. Numa época a gente se afastou um pouco e acabou tendo algum tipo de desentendimento, não da minha parte, mas obviamente que ele ficou chateado com a desapropriação, né? Da fundação, no caso. E a gente abriu aquilo ali e criou toda uma infraestrutura, né? Movimentou as ferramentas ali dentro e criou novas ferramentas, aproveitando muitas que ele já tinha construído, renovando, reformando, e aquele outro espaço também, definitivamente colocando a escola lá e colocando também o ensino médio, que depois a gente fala sobre educação. Sim. A gente levou o ensino médio para a Rasa, que a Rasa não era excluída só na maioria dos serviços públicos, né? Ou de tudo, na educação também, na oportunidade também. Então, a gente levou também para esse espaço o ensino médio e depois um cinema. Fantástico. Então, aquele complexo ali foi assim um marco de dignidade. Eu amo a Rasa, amo a população da Rasa, tenho um vínculo fortíssimo com a Rasa. Sempre tive um vínculo muito forte com aquela população. Tenho uma ligação muito forte com eles. A história deles é uma história de vitória, né? De superação. Exatamente. Então, continuo tendo muita relação com eles, né? De amizade, de relação médico-paciente, relação também de pessoa para pessoa. Então é um bairro muito especial, mas que era um bairro que o ônibus da Rasa era escrito Rasa Búzios. Primeiro dia que eu entrei na prefeitura, eu falei, Rasa Centro. Já escolhi a Rasa de ser Búzios. Porque o próprio morador falava assim, eu estou indo para Búzios. A gente não se dá conta o quanto isso auto-introduz uma exclusão. Claro. Porque você não se considera Búzios. Quando você fala assim, eu vou a Búzios. Tem gente que até hoje ainda fala isso. Eu vou a Búzios.
Eu falo, você vai a Búzios? Não, você está em Búzios. Você vai ao no centro, você vai a Sembrá, você vai a Manguinhos, você vai a outro bairro. Isso aí. Então a gente, imediatamente, a empresa de ônibus, que tinha a única concessão municipal que existia, era a Rasa Centro. Mudou imediatamente. Nós tínhamos uma série de questões, horário de ônibus com horário de escola. Era um monte de dificuldade para a população da Rasa. Que a gente, inclusive, levou o ensino médio para lá, até para facilitar esse acesso. Porque você dificulta o acesso às oportunidades, às ferramentas, você está excluindo também. Você não está sendo democrático, você tem que descentralizar, né? Então, quando a gente fala assim, a gente não pensa nisso, que às vezes a pessoa não tem R$4,50. Quanto estava hoje? R$4,50? Acho que é R$4,50 a van, né, gente? Então, R$4,50 para pagar uma van, sei lá, R$7 que está um ônibus, eu não sei. R$6. R$6. Então assim... Sem contar que não passa o ônibus, né? Tem esse problema aí. Mas, o ônibus não passava, pelo menos tinha. É uma discussão, né? Essa linha já acabou, tá? Essa linha acabou ano passado, acho que foi ano passado acabou. Então, nós temos essa questão aí. O INEF se transformou num marco de liberdade, onde as pessoas ali falaram assim, pô, eu moro na Rasa, porra. Tem orgulho de falar que mora na Rasa. Eu adoro a Rasa, inclusive até hoje até almocei na Rasa. Vim da Rasa de Campo. É o cara que fala, mora na Rasa. Hã? Aonde? O cara não fala que... Não fala que mora em Nova Iguaçu. Moro em Nova Iguaçu, pô. Eu moro na Rasa, eu vim da Rasa. É isso aí. E ali eu acho fantástico a Rasa. Adoro. A Rasa tá com polo gastronômico assim, até às vezes de delivery, até uma areazinha que tem lá. Pô, a Rasa é fantástica. Se transformou num bairro. Não era, né? Falta só a agência bancária. A gente conseguiu... a Rasa não era vista, nem lembrada, né? A Rasa, como eu falei já, era um local para dormir, para a pessoa voltar para trabalhar aqui. Hoje a Rasa tem uma vida independente, tem vida própria. Só cresce. A Rasa tem uma vida própria. Só cresce. Então, comércios, mercados, né? Tem secretaria. Eu adoro a Rasa. Tem posto de gasolina, tem fisioterapia, com o mesmo padrão da fisioterapia de Manguinhos. Tem quadras, né, nas escolas, tem creches. Nós fizemos 2 creches. A Secretaria de Segurança. Então, assim, foram um avanço. A policlínica. Então, assim... E os mesmos médicos que atendem na policlínica daqui atendem lá. Sim. Então, assim, não teve, o médico da Rasa. Não foi nada segregado, né? Foi o serviço público que existe aqui dentro, existe na Rasa. O mesmo equipamento que tem na fisioterapia daqui foi levado para lá. Sim. O mesmo médico que atendia aqui foi levado para lá. Então, não houve, o médico da Rasa bota esse aqui, vamos castigar esse aqui, bota lá. Não existe isso, não tem cabimento uma coisa. Entendeu? Foi uma coisa feita mesmo com todo respeito, importante, carinho. Né? Foram pavimentações, foram drenagens que foram feitas lá, que com certeza melhorou. O que eu gostaria de ter feito lá? A ligação da parte baixa com a parte alta, ali da Rasa, porque nós temos uma área pública ali muito grande. Qual lugar? Ali? Tá? Qual parte? Da área lá de cima de Boa Vista para perto da praça ali, sim. da Rasa, Justiniano de Souza. Sim. Tá? Ali nós temos uma área pública, faltava só um pedaço para comunicar, porque ali era a nossa ideia fazer também uma área, tipo um parque, para caminhadas, bicicletas e ferramentas também. Né? Creche, colocar tudo ali. Sim. Creche e tudo agregado. E esse espaço está lá vazio? Ali tá. E tem algum pedaço que já foi invadido há muito tempo. Sim. Ali tem o Caminho das Águas. Lá na Boa Vista tem uma lagoa, que é uma das lagoas mais bonitas de Búzios. Eu sei onde já fui nessa lagoa. Essa lagoa, ela manda água lá para o Mangue de Pedras. Entendeu? E no caminho ela formava retenções de água. Sim. A gente brigou muito porque muita gente queria aterrar. Entendeu? E a gente conseguiu conter um pouco. Não sei se continuou sendo contido. Mas ali era uma área... Você imagina fazer um parque ali? Pô, fica fantástico. Ali tinha uma área privada, que ia ser o Greenville 3, por exemplo. Sim, exatamente. Né? E ao lado seria um parque. Ia ficar lindo ali. Então não passaria carro, não teria rua. Sim. Mas o povo de baixo não precisa dar essa volta toda para poder chegar lá, entendeu? Entendi. A pessoa tem que ir lá no Cruzeiro ou tem que ir lá na Vila Verde para poder chegar naquele ponto. Você chegou a criar esse projeto? Teve? Alguém criou isso? A gente conversou muito com o proprietário, porque o proprietário queria fazer um condomínio e ele tinha que doar uma área para Búzios. Quando ele doasse a área, a gente queria conectar o pedaço de área pública que já existia até a parte de baixo. Entendi.
mas isso ficou Não muito andou, tempo. não andou. Não andou. Seria bacana. Assim como aquele terreno do pórtico ali, que a gente queria fazer uma dupla entrada para 100 braças e colocar as ferramentas todinhas ali. Creche, posto de saúde, um do lado do outro, que aí facilita a população. E evitaria também de muito fluxo para dentro do centro, né? A gente faria ali tudo, acabaria com aquele valão que eu passei a chamar de canal, para não desvalorizar 100 braços. Sim, a gente cobriria aquele canal com uma via por cima, fazer uma grande galeria ali, que é necessário, né? Eu acredito que o governo atual deva fazer essa obra, porque tem recurso para isso. E é importante, bem fundamental. E iria fazer as ferramentas ali. Mas também não tivemos um acordo com o proprietário do terreno. Entendi. Porque uma faixa teria que ser, que faz parte da doação dos 20%, ficaria voltada para 100 braças, e aí teriam escolas, creches, postos de saúde, tudo naquele local ali. Praças, entendeu? E 2 entradas nas 100 braças. Ia ganhar, porque ali você vê que é estreito, tem aquele canal. Lá em cima, quando você entra à esquerda no sentido de Jeribá, você quase não tem calçada. Você não tem calçada. Tem um muro, quase no meio-fio e uma cerca quase no meio-fio. Não tem calçada. E aí você vê o seguinte, o que está próximo do muro? Nada. Nada. O muro não podia ter sido mais para trás? Claro. É muita ganância também. Você entendeu? vê o poste ali também, tem um poste ali que ele é quase na rua. Ele quase cai, fica na rua, é complicado, as pessoas não conseguem andar ali. É perigoso, inclusive. Só para vocês entenderem o seguinte, mudança de posição de poste a gente paga, tá? Sim. Aqui nesse trecho aqui do Alto de Búzios, da Tartaruga até o Trevo da Barbuda, nós pagamos aí quase R$200 mil para a Enel poder modificar a posição dos postes. Só para as pessoas entenderem que é pago, né? Foram mal posicionados. Aquele poste na entrada da Tartaruga, eu quase tive que... Eu me aborrecia muito com a Enel. Hoje eu me dou muito bem com a Enel, mas eu me aborrecia muito com a Enel. Tinha muito desgaste com a Enel. Tinha reuniões que iam 10 pessoas, na próxima só voltavam 2 das 10, porque as outras 8 não voltavam. Porque era tão intensa a reunião. Desgaste. Muito desgaste. Muito desgaste, porque veio falar de cidade inteligente, eu mostrei 100 fotos para ele de cidade. Falei, isso aqui é cidade inteligente? Né? Tinha transformador pendurado, poste quebrado, poste com exposição de ferragem, entendeu? Poste no meio da rua, como tinha aqui no Silicos. O poste ficava no ponto de ônibus. As pessoas esquecem. Aquilo ali, para tirar aquele poste dali, foi uma guerra. O poste ficava Vocês lembram disso? Lembro. O poste ficava O ônibus não podia encostar ali, que o poste ficava no meio da parada do ônibus. Doideira. Então o ônibus parava no meio da rua, engarrafava. Embora ainda hoje os ônibus às vezes param no meio da rua e atrapalham o trânsito todinho. Que isso é outra coisa que a educação de trânsito, onde esses transportes coletivos poderiam contribuir mais. Claro. Mas, assim, para o poste da entrada da Tartaruga, foi outra guerra. A gente foi inaugurar aquela estrada, a Enel tirou aquele poste 2 dias antes da inauguração. Né? Veio aqui o vice-governador, veio Simão Cecim, dois fenômenos da política brasileira, né? 2 exemplos de políticos. Infelizmente, Simão faleceu, grande homem que ajudou muito a Búzios, me ajudou muito, e ajudou a cidade, obviamente. Aquela estrada foi feita com recurso de Simão Cecim. Né? Aproximou a Tartaruga de Búzios, né? do eixo da rua, porque a Tartaruga ficava longe por causa dos buracos, por causa da lama, quando chovia e tal. E aí para tirar o poste ali é um problema. Então só para vocês entenderem, população, para movimentar poste tem que pagar. Inclusive quando eles quiseram colocar a nova rede deles, a nova linha deles ali no trecho do posto da Marina no sentido rasa, posto da Marina, eles botaram uma rede do lado direito. Nós só permitimos que eles colocassem do lado direito com compromisso de eles tirarem do lado esquerdo. Vocês viram que eles tiraram do lado esquerdo, que ficava na beira da estrada. Hoje, se aqueles postes estivessem lá, esse novo trecho que o Estado está fazendo, teria que estar aguardando toda a modificação, porque tem que aguardar, porque é projeto. Quando a gente peitou a Enel e falou, vocês não vão fazer obra aqui enquanto vocês não assumirem compromisso, que vocês vão fazer do lado direito, assim que vocês terminarem do direito, vocês retiram os postes do lado esquerdo. Era poste dos 2 lados. E o poste do lado esquerdo ficava quase dentro da pista. Se você balançasse o carro para a direita, você batia no poste.
meio metro, tinha aquelas caixas da Prolagos, uma série de problemas, né, que a gente foi discutindo para que acontecesse as mudanças, para que a cidade possa fluir, possa ter né, mobilidade realmente. Eu costumo dizer que Búzios precisa ter mobilidade, ser uma cidade acessível e sustentável, coisa que ainda não é, mas eu torço muito para esse governo que está procurando cada vez mais fazer bastante modificações em prol da população. Sabemos que não é fácil, a população sabe que não é fácil, a população precisa cada um fazer a sua parte, mas isso tem que ser acelerado, né? Porque senão vai ficar complicado, doutor. Esse trecho que eu acabei de mencionar era um trecho que não tinha iluminação. A gente que fez aquela iluminação toda, desde a Marina até a Rasa, era tudo escuro. Tudo escuro. Tinha muito atropelamento, muito acidente, muita capotagem. Sempre teve muito isso ali. Antes de ter sido feito o trevo, né, que foi um trevo patrocinado pelo Aretê, mas com todo o trabalho meu junto ao DR para liberar, Sim. foi no período de Pezão. O estado do Rio de Janeiro falido, o Brasil todo falido, mas o estado do Rio de Janeiro num caos total, o DR demorou mais de um ano para liberar a licença para ser feito aquele trevo. Foi feito o trevo, Custo mas faltou, zero. agora que está fazendo o resto, né? Custo zero. Que ali na realidade foi feito o trevo que beneficiou a Búzios, porque ali tinha muita capotagem. Sim. Com a iluminação reduziu muito. Que as pessoas chegavam em cima da hora, entravam naquela... Pavimentou, iluminou, deu uma reduzida. Deu uma reduzida. Agora que está construindo o resto. Tá? Exatamente. Essa obra foi licitada, a empresa Avenida de Campos, que ganhou, foi licitada em 2013, 2014, acho que 2014. Eu lembro, essa obra. Só que o trecho era um outro, entrava ali do lado do condomínio. Um condomínio que tem ali, o primeiro condomínio que tem, no Diego tá soprando, mas ele tem língua preta. Diego, fala aí, solta, qual é o condomínio? Que eu também não lembro. O senhor de Ama não lembro o nome. Condomínio Guapeba. Marketing pro condomínio Guapeba. A estrada iria entrar ali, né? Sim. Vai ter a ponte, né? Para abrir o canal para construir do outro lado, tipo os Emirados Árabes lá, né? Sim. Dubai. Você vai ter ali vários terrenos. Do outro lado agora, doutor, então pensando, vai ter que fazer a ponte. Na quantidade de carro, se não tomar providência, na quantidade de carro que vai ser isso, doutor. Uma loucura. Então, se agora está assim, né, gente? Essa via... Imagina, lindo, pô, obra fantástica. A quantidade de veículo, tem que mudar isso aí, gente. Mobilidade. Bom, ainda bem que você não falou de TPA, mas então vamos seguir no INEF. Eu vou puxar a TPA. Vamos seguir no INEF. Eu vou puxar a TPA já. Vamos seguir no INEF. Qual a sua opinião? Segue no INEF, porque o INEF é muito importante, foi uma obra do seu governo. Então, o INEF, ele acabou se transformando num espaço, né, que acabou atraindo pessoas de outros bairros para a Rasa. Sim. O pessoal, vou lá para o INEF, mas você mora onde? Jeribá. Estou indo lá para o INEF. Aí veio a feirinha. Num primeiro momento, eu não queria que a feirinha se instalasse ali. Eu coloquei a feirinha do lado do CVT, porque a gente fez aquele asfalto, sim, Centro Vocacional Tecnológico, aquela ferramenta de cursos profissionalizantes. Ali a gente pegou uma área que estava destinada a cemitério e a gente destinou aquela área. A gente fez uma permuta com a aprovação da Câmara dos Vereadores de Búzios. A gente pegou aquela área e transformou, doou uma área para a FAETEC, uma outra área para a Secretaria Estadual de Educação e uma outra área para a UERJ, para transformar um futuro polo cemitério, que seria um cemitério, num centro educacional com a Universidade da UERJ, com o Centro Vocacional Tecnológico e na frente a Escola de Ensino Médio, que atenderia toda aquela região, onde poderia haver a dupla escola, o aluno fazia o turno no CVT, contraturno no ensino médio, turno no ensino médio, contraturno no CVT, e saía dali, ele poderia ter 3 opções. Uma, sair como profissional, ganhava 6 semanas, sair com um diploma da FAETEC de instalador elétrico, instalador de cerâmica e tal, bombeiro, hidráulico, gerente, cozinheiro, auxiliar de cozinha. Eram 26 cursos que estavam previstos, e aí a escola de ensino médio poderia interagir e também o aluno fazer só ensino médio, seria a segunda opção, e a terceira opção era o aluno fazer turno e contraturno, e aí saía com um diploma técnico. Então ele ia ter um diploma de técnico em
aí já estaria num patamar superior, porque ele estaria com o ensino médio, com um certificado, né? Passaporte para o mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Isso não aconteceu. Aqui em Búzios a gente vê muitas pessoas que são excelentes profissionais, mas que não têm um documento que as comprove. avalizem para trabalhar num emprego melhor. E limita as oportunidades. Limita as oportunidades. Então, isso não aconteceu, porque a gente conseguiu trazer o CVT, a gente fez aquele asfalto ali para poder dar acesso, e na frente seria o ensino médio. A gente já fez a previsão para a parada de ônibus e tudo. Eu queria ter levado a feira para ali, para aproveitar aquele espaço. Acabou a feira ficando lá no INEF. E o outro lado seria o UERJ com 6 faculdades. Né? Fantástico. Seria. Oceanografia, Geografia, História, Biologia, mas seriam 6 faculdades da UERJ, que também iriam interagir com o ensino médio. Os laboratórios iriam ser utilizados por todos os alunos. Então, o aluno ia sair do ensino médio lá, o aluno ia sair do CBT lá, o de lá ia vir palestrar aqui, o aluno do nível superior do 3º grau viria aqui também interagir, e aí motivar, empolgar aquele aluno que está fazendo ensino médio a querer fazer uma faculdade. Então, isso é um sonho que não se concretizou. Que vai se concretizar se Deus quiser. Búzios está fazendo quantos anos esse ano? 26 ou 27? Foi em 1995. 27 anos. Vai fazer 27. Gente, está mais do que na hora, né, doutor? Eu achei bacana essa sua explanação relacionada à educação, a gente vai começar a falar disso agora. Está mais do que na hora de Búzios ter um complexo universitário, gente. As pessoas não têm mais como sair toda hora, ficar saindo daqui todo dia para Cabo Frio para estudar. O modelo que a gente ia trazer para lá era um modelo, porque a gente fez várias reuniões com o reitor da UERJ. Sim. O modelo que a gente ia trazer para lá era um modelo de... alguns alunos iam poder morar lá, num sistema moderno, que no verão, quando os alunos entrassem de férias, aquilo ia ser terceirizado. Então, o proprietário poderia utilizar como um hotel mesmo, para atender, para ele ter renda, entendeu? Renda, né? Porque ele tem que cumprir para ele prestar serviço para a UERJ, ele cumpre uma tabela. Claro. Ele tem que fornecer o serviço num valor razoável. Então, ia ser uma coisa muito interessante. Fantástico, muito um projeto moderno, fantástico, que infelizmente não foi à frente. Que foi o reitor da UERJ, a equipe toda da reitoria da UERJ, estava extremamente envolvida com isso. Pô, eu fiquei até... Mas Búzios precisa de um complexo universitário, privado e público. A feira acabou indo para o INEF, foi um sucesso muito grande. Hoje, infelizmente, recebi informação que a feira está muito devagar. Muito morosa? Está muito sem movimento e tal. Mas está tendo incentivo? A feira tem incentivo? Tem política pública para a feira? Tem? Eu não sei. Eu não sei. Inclusive, estão querendo me procurar para poder ver de que forma que eu posso ajudar, dando ideias e tal. Entendi. Né? Porque a feira ali era bem movimentada, né? Sim. No INEF e tal. E o INEF, no segundo projeto nosso, Fábio, a gente reformou a quadra. Né? A gente já tinha reformado a quadra, só que o que acontece é o seguinte, com as construções, né, não respeitando a passagem das águas, lá de cima do cruzeiro, as águas desciam e vinham trazendo todo o barro que invadia a piscina do INEF, destruía muro das casas, invadia a piscina do INEF, invadia a quadra. E a quadra tinha um piso aborrachado, estragou o piso todo. Depois a gente conseguiu reformar o piso. E já nessa obra agora, que incluía a pista de skate, que eu não sei se a obra não foi terminada, não sei se está terminada, mas a gente criou uma nova entrada, porque a quadra não tinha uma entrada que desse para entrar um carro maior para poder fazer uma manutenção, uma ambulância. A gente criou essa nova entrada agora, porque as luminárias são altíssimas. A né? quadra tem acessibilidade para o cadeirante? Tem. Ótimo. Tá? Porque a entrada é livre, a entrada é totalmente livre. Importante. Então, ali a gente reformou a quadra, reformou a piscina, e eu não pude nem, depois eu acabei saindo, eu não pude nem acompanhar o final da obra que eu acompanhava, né, diariamente. Entendi. Tem bastante tempo que eu não vou lá, porque eu preferi ficar bem afastado de tudo para deixar as pessoas bem à vontade, né? Porque às vezes a nossa presença incomoda. Conforme agiram comigo, as pessoas acham que eu vou agir da mesma maneira. Sim. Não, eu tenho minha função, eu sou médico, estou no meu consultório trabalhando, de certa forma estou podendo atender as pessoas, né, continuar servindo as pessoas, mas de forma alguma eu vou ficar
querendo gerar qualquer tipo de constrangimento. Dando aquela espetada Para a atual gestão, Eu porque sei. a vez dele foi escolhida a democracia. Foi Claro. escolhido, tem que trabalhar e dar resultado, que é o que o povo quer. Doutor André, primeiro mandato, né? O senhor falou algumas das suas benfeitorias, das suas obras. Importantíssimo esse projeto. Vou falar novamente da necessidade que Búzios tem de ter um complexo universitário, tanto público quanto privado. As pessoas têm que sair daqui, se virar por vezes para sair daqui para poder estudar em Cabo Frio, ou seja lá onde for. 2015, maior crise econômica da história contemporânea desse país. Sim. Que se estendeu até 2017. Começou aquela Nossa crise. arrecadação do royalties. O barril de petróleo custava $110. O dólar estava em torno de R$3 na época, um dólar, R$3 mais ou menos. E nós saímos de uma arrecadação de 5 milhões, 4 milhões, 5 milhões para 2 milhões mês, com todos os serviços contratados, com todas as estruturas Tendo que contratadas. arcar com isso tudo, né? Tá? E a crise econômica prejudicou também a arrecadação própria. Porque folha de pagamento você só pode fazer com a arrecadação própria. IPTU, repasse ICM, né? Isso é uma informação importante para a população, doutor. Muita gente Todas não as sabe disso. transferências federais, né? ITBI, o IPVA, metade do IPVA de quem emplaca carro em Búzios fica para Búzios. Obviamente vai para o estado e depois volta. Claro. Tá? O ICMS verde, porque Búzios recebe ICMS verde, que é uma caixa preta que ninguém consegue abrir. Não vem separado. A gente vai fazer um podcast só para falar disso. O recurso não vem separado. Porque vamos... Não vem separado. Não vem. Tá? O recurso vem embolado no meio do ICM. Como é que pode isso? Aí eu fui lá falar com o rapaz do ICM que faz a conta do ICMS verde, na Secretaria de Meio Ambiente. Eu falei, meu irmão, uma explicação tipo uma antiga presidente? Não, porque isso aqui, 10% passa a ser 100%. Dos 100%, 0,3 vezes É um mistério, uma maldição, meu Deus. Aí começou a fazer um monte de botaram conta. o nome de ICMS verde, que o verde mesmo não sai beneficiado por isso. Não, porque ele não vem, ele vem embolado com o ICM. Sim. Porque seria uma verba que poderia ser fiscalizada, poderia ser reivindicada só para aplicar em benefícios de projetos de proteção ambiental. Sustentabilidade e tal. Entendeu? Mas é assim que funciona. Obscuro. Enfim, esses recursos, né? A transferência de recursos da União, enfim, que são arrecadados. Isso também caiu. Então nós vivemos a maior crise da história desse país, né? Não chega aos pés do que algumas pessoas falam sobre Covid, sobre guerra da Ucrânia, não chega aos pés. O que nós vivemos foi a falência do Brasil. Sim. Creio que o estado de São Paulo que menos sofreu, mas o restante do Brasil, os 6 mil e poucos municípios do Brasil, São Paulo tem uma... Se mantém. Exatamente, ele tem uma arrecadação própria, ele tem um consumo próprio, né? Se mantém. Então, bastante. que sustenta o Estado, né? Eles têm uma população imensa e tem produção, e com isso, quer dizer, eles têm já uma renda interna muito grande e conseguiram sobreviver com menos impacto que o restante dos municípios do Brasil. Por quê? O Estado do Rio ficou abatido também, porque o royalty é uma arrecadação importante para o Estado do Rio e é uma arrecadação importante para várias cidades do Estado do Rio de Janeiro. Ah, mas aquelas cidades que não têm royalty sofreram menos. Acabou sofrendo menos porque não contavam com esse recurso. Já não contavam com esse recurso. Eles também foram prejudicados, mas um impacto muito menos impactante. Uma escala menor, né? Nas cidades que arrecadavam royalty e tinham um monte de ferramentas e serviços que estavam vinculados a royalties. Doutor André, chega 2016. 2016. E aí o senhor ganha a eleição, em 2015 o senhor ganha a eleição, começa o segundo mandato. A educação de Búzios como é que era e como é que se tornou das gestões André Granado? 2016 registra-se a inauguração da estação de tratamento de esgoto terciária de Búzios. Sim. Isso é apresentar para a história da nossa cidade. Poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem, é importante você falar sobre isso. A estação de tratamento de esgoto de Búzios era
Primária assistida de São José. O que é primária assistida? O esgoto chega lá, bate no mega liquidificador, joga uma química e manda para frente, decanta lá naquela área antes do canal da Marina, decanta, ou seja, vai assentar aquele pó, aqueles resíduos que viram tipo uma lama, sim, vai decantar, vai assentar e a água vai passar. O que aconteceu? A cidade cresceu, isso foi feito há muitos anos atrás, a cidade cresceu, o volume que foi encaminhado para lá cresceu, a rede separativa de esgoto foi empurrando para lá, ficou completamente defasado, todo esse resíduo foi encaminhado para o canal da Marina. O canal da Marina que está assim até hoje, né? Não, melhorou muito. Depois que eles abriram a terciária, melhorou muito. Não, sim, mas ainda há resíduo para o canal da Marina. Não, mas não da mesma forma. Não, muito menor, muito menor. Por quê? Quando aconteceu isso, a inauguração da estação de esgoto, que a gente sai de primária assistida para terciária, ou seja, a água que sai, o efluente da estação de tratamento de esgoto de Búzios, é uma água de reuso. Tudo que eu já falei, é uma água que você pode usar para irrigação, uma água que você pode usar na construção civil, uma água que você pode usar no sistema de vaso sanitário e na limpeza, nas indústrias, lavachão, pode usar. Você só não pode consumir. Só não é potável. E aí a gente conseguiu ainda uma parceria que já existia do Grupo Modiano lá, e aí com a entrada do Aretê lá, do novo empreendedor, conseguiu essa parceria, porque antes existia um pequeno percentual de água terciária que era por osmose reversa, que é uma pressão que passa numa membrana e só passa água para o outro lado. Sim. Mas isso é muito caro e eles vendiam essa água para o Golfe. E aí, com a estação toda se transformando em água de reuso, a água passou a ser 100% utilizada. Essa água ia ser canalizada lá para Malhada, que depois é para o Rio Una. Sim. Entendeu? Que sofre até hoje. E essa água está sendo 100% aproveitada lá no Aretê para irrigar, e não precisou mais fazer toda essa tubulação e de repente também impactar no meio ambiente lá da Malhada, claro, porque tem a questão de água salgada, água doce, altera pH, altera a salinidade. Sim. E afeta, enfim, aí cresce lodo, afeta tudo. Então a água está sendo aproveitada hoje ali. A gente teve uma participação também nessa parceria. Um marco muito importante. Né, que hoje o Aretê aproveita 100% do efluente dessa estação. E aí, como eu perguntei ao senhor... uma parceria lá da Opportunity com a Prolab. Com a Prolab. Foi muito importante assim, esse marco, né? É um marco do saneamento na 2016. Cidade, 2016. E a educação, doutor? Quando o senhor começou no primeiro mandato, teve uma evolução? Quantas escolas foram feitas? O que evoluiu na educação nas gestões de André Granado? Bom, quando a gente entrou, a gente fez um diagnóstico, né? A gente trouxe o Cláudio Mendonça, que tinha sido secretário estadual de Educação e tinha sido presidente da Fundação de Educação lá de Niterói, um advogado que conhece muito de educação, ele tem livros publicados e tal. Ele veio para cá, junto com a nossa equipe, pessoas de nossa confiança, pessoas que já são da rede de educação, pessoas concursadas ou pessoas que não eram concursadas, e ele montou uma equipe, né? Dentro de eu ter avalizado, montou essa equipe e começou um trabalho de diagnóstico, né? Então nós tínhamos muita deficiência em português, matemática, e lembrando que em dezembro de 2016 a Câmara dos Vereadores aprovou a redução da carga horária do professor dentro de sala de aula, de 16 para 12 horas. E a grade escolar continua a mesma, ou seja, a necessidade de horas, aulas continua a mesma. Então, o horário diminuiu. Em 2013, a gente teve que contratar 25% a mais de professores. Que gerou uma polêmica danada também, né? Não é só gerar polêmica, gerou um custo altíssimo para a folha de pagamento. Uma confusão que deu isso aí. Tá? A polêmica se deu por causa de quê? Que a gente fez até hoje as pessoas falam nisso em 2022. Processo seletivo. Sim. Então, todo aquele sistema de indicação de professor foi por terra. E eu fui muito perseguido também. Até hoje, falando. Porque a gente impediu que havesse uma interferência política na Secretaria de Educação. Quando foi feito o processo seletivo,
os profissionais eram avaliados em provas e tinham que dar aula para uma banca que era constituída por doutores, por mestres em pedagogia, que eram totalmente isentos, né? Eu não conhecia nenhum. Isento. Eu não conhecia nenhum. Eu nunca fiz questão de conhecer. Eu não sei nem o nome de um, para deixar o processo 100% transparente e isento de interferência política. Sim. Com isso, desde 2013, os nossos professores passaram a ser contratados, os professores extras, né, que foi um dos problemas de interpretação do judiciário, que a maior parte que lhe causou um processo. Desses professores, eles não estavam previstos nos concursos, porque a redução da carga horária do professor ocorreu em dezembro de 2016. E o concurso que foi feito em Búzios foi feito, não, desculpe, 2012. Estou falando errado, tá, gente? Você antecipou aí. Não, a redução da carga horária do professor foi aprovada 2016, foi em dezembro de 2012, antes de eu entrar na prefeitura. Desculpe a falha aí, falha gravíssima. Está colocando uma culpa em você mesmo aí, doutor. Vamos consertar isso aí. O que aconteceu foi que o concurso público tinha sido realizado no ano de 2012. Antes do seu primeiro mandato? Não, foi antes do meu primeiro mandato, foi feito um concurso público. Sim. Nesse concurso público não foi previsto esses profissionais com a redução da carga horária. Muito mesmo, não se imaginava que iam reduzir a carga horária. Foi uma forma de agradar os professores e uma forma de criar uma armadilha para mim, que estava acabando de entrar. Super armadilha, hein? E ter que assumir uma folha de pagamento 25% acima. Olha o panorama, gerou emprego, gerou satisfação de uma parcela, gerou um processo, exatamente, gerou um rombo financeiro no município. Que problema, gente. Essa contratação não foi politiqueira, porque passou por um processo seletivo, foi um concurso. Sim. Então nós tínhamos professores de Búzios, nós tínhamos professores de São Pedro, de Arraial, de Cabo Frio, entendeu? Não eram só professores de Búzios. Isso gerou uma revolta em alguns políticos da época, né, que vieram me contestar que não tinha cabimento e tal. Mas o resultado disso foi que a gente sai de 57º lugar para 13º lugar no estado. Em qualidade de educação. E hoje você tem vários alunos da rede pública estudando no IFE, estudando em faculdades federais, né? Estamos muito distantes do ideal, muito distantes. Quantas escolas na sua gestão? Construída. Só a de São José. Agora, reformadas praticamente todas. Entendi. Eu tinha escola, por exemplo, a Eulina, que o telhado estava apoiado na caixa d'água. A parede era toda infiltrada, esburacada, eram vários tipos de piso. Quer dizer, preocupou-se em fazer um número de escolas, mas eu tive um problema aqui em Manguinhos, né, que a obra já tinha inclusive começado, Nicomedes, né? As obras já tinham começado. Eu tive que dar continuidade na obra. O Nicomedes não tinha mais que ser aqui. Essa área aí já está uma área sobrecarregada. E segundo, tinha que ser discutido a origem do aluno que estuda no Nicomedes. Se você for hoje, depois se vocês puderem fazer uma pesquisa, se você for hoje ao Nicomedes, tem um monte de alunos de Sembraças, da Rasa, de Tupuns, de São José, de Zé Gonçalves. De tudo que é lugar da cidade. Me entendeu? E talvez não tenha tanto aluno de Manguinhos e Jeribá, talvez não. Eu estou especulando, tá, gente? Estou especulando. Eu não tenho certeza no que eu estou falando. Porém, por muitos anos o Nicomedes atendeu alunos que não eram da região. Então, aonde que tem que estar o Nicomedes? A escola tem que estar onde o povo está. A escola não tem que estar levar o povo para ela. Entendeu? Aí a gente tem que ter ônibus para levar para cá, para lá. Tem que ter transporte e a mobilidade. Uma Regina lá dentro de São José, onde quase não tem população. Regina tinha que estar onde eu botei a escola nova, a Juvenal, a nova Juvenal, né? Que ali as pessoas podem ir a pé, podem ir de bicicleta, atende toda aquela população daquela região ali. Sembraças, São José, Tupuns, entendeu? Então a Juvenal está lá, uma escola moderna, uma escola linda, de granito, de janela de alumínio, também tem intertravado. Piso intertravado. Com piso intertravado, mas com porcelanato, com toda emassada, janelas amplas, bem ventilada, com uma cozinha, com 3 setores na cozinha, manipulação. As salas têm ar-condicionado? Creio que sim, porque eu saí antes da inauguração, eu não pude participar da escola que eu fiz. Enfim, a gente reformou várias escolas, né?
Mídio. Paulo Freire é uma escola nova. A gente fez uma escola nova. Paulo Freire, se vocês forem hoje lá, vocês vão falar assim, meu Deus, é uma escola nova. Né? Então, assim, a José Bento a gente reformou, mas é uma escola que precisa mais atenção, escolas que têm pouco espaço, entendeu? Escolas antigas, que precisam, a gente precisa rediscutir e rever essas questões que eu falei. Rediscutir também a estrutura da escola, porque a gente tem áreas ainda, que a gente pode construir escolas novas e transformar essas escolas em outros prédios públicos para outras finalidades. Outros serviços. Entendeu? Com um espaço maior para as crianças brincarem, com quadra, né? Então, a própria Nicomédia na região que ficou, ali é uma região que está sobrecarregada pelo centro gastronômico em frente, atrás, porque tem um centro gastronômico também naquela ruazinha de trás. Fantástico também. Né? Tem o outro centro gastronômico na frente, tem o Porto da Barra, tem outro shopping ao lado do Porto da Barra, então sobrecarregou de veículo aquilo ali fica estrangulado, né? E a escola não tem espaço para as crianças brincarem, só tem aquela quadra ali que é uma quadra que é utilizada também pelo público, que é péssimo, porque a criança acaba podendo ser assediada. Porque ela sai ali, ela pode ser assediada, né? Porque tem pessoas na rua que podem estar se dirigindo aquelas crianças, aqueles adolescentes. Acabou tendo se criado um caos ali por conta da... O Nicomédia poderia, agora foi de novo reformado. Ele poderia ter sido transferido para outro local, levando-se em consideração o local a ser escolhido, tinha que levar em consideração quem são os alunos do Nicomédia. Quem são os alunos? De onde vem esse aluno? A predominância desse aluno é da Sem Braças. Onde tem que estar a escola? A predominância desse aluno é da Rasa. Esse aluno é daquela região ali. Então vamos escolher um terreno, uma área pública, ou desapropriar uma área, para que essa escola esteja mais próxima dos alunos, para evitar esse deslocamento, seja de ônibus, seja a pé, seja com transporte público fornecido pela prefeitura, porque o deslocamento também, você tem um deslocamento, você tem questão de mobilidade, você tem risco de acidente, tem uma série de coisas que tem que ser levada em consideração, entendeu? Você tem que ter supervisor, tem problema, a criança cai dentro do ônibus, a criança briga dentro do ônibus, a criança bate a cabeça, entendeu? Entendi, perfeitamente. Então, doutor, nós falamos aqui sobre um assunto que para mim é uma importância tremenda, assim como os outros, que é o saneamento ambiental, que você teve uma preocupação muito grande, falamos sobre educação. E hoje a cidade... Ainda tinha mais algumas coisas. As creches, né, que a gente fez, uma creche, infelizmente, a gente não conseguiu acabar, lá em São José, do lado da Manuel, da Juvenal. A gente fez a creche aqui, terminou agora, nesse mandato atual, da Ferradura. A gente fez a creche lá do Maria Rita, na Rasa. A gente fez tem uma creche já são 4 até agora. Na Sem Braças, alugada. Sim. Tem uma creche na Rasa que a gente construiu no bairro do Boa Vista. Entendeu? Então a gente construiu mais creches e reformamos todas as escolas. Sensacional. Todas as escolas. É óbvio que essas reformas têm que ser contínuas. Tem prédios que são muito antigos, tem prédios que são da época de Cabo Frio. Entendeu? A gente reformou o EVA, que era uma das escolas mais novas de Búzios, mas tinha problema no telhado. Chovia, a água entrava na escola, o construtor não quis trocar o telhado, isso está judicializado. Não quis trocar o tipo de telha, tinha defeito, e quando chovia entrava água na escola nova que entrava água. Enfim, estava no período ainda da responsabilidade do construtor, mas não houve. Nós reformamos a escola, ampliamos a escola EVA, né? Então, assim, a gente teve um bom relacionamento com a educação, a gente teve bons secretários, tivemos, depois do Cláudio, a Deise Mar Gonçalves, depois teve o Robalo. Então, assim, a gente teve uma equipe boa de educação, que são profissionais da área, que já atuaram, que já demonstraram que têm capacidade, né, para estar. E a educação, nós temos excelentes professores, a educação de Búzios, concursados, entendeu? E no processo seletivo também a gente acabou trazendo muitos profissionais, que isso, obviamente, traz um benefício muito grande para as nossas crianças. Sim. A educação é o único caminho que tem de transformação, não tem outro caminho. O principal caminho, a base da transformação do ser humano, né? É a educação. Doutor, falamos disso tudo. Como é que foi a sua gestão na segurança pública? O que o senhor acha da sua época como prefeito na segurança pública, com esse panorama atual?
de segurança pública e armação dos búzios. Eu sofro toda hora, as pessoas me perguntam o que está acontecendo, a cidade está tão violenta, está acontecendo um monte de tragédia. Qual é a sua opinião em relação a isso? Bom, o cenário que a gente encontrou quando entrou era uma cidade crescendo rapidamente, né, muitos atrativos, né? E uma queda importantíssima do número de policiais na cidade. As prioridades do governo do estado era atender às UPPs, né? Então, todos os novos policiais formados eram direcionados para a UPP. E a gente viveu toda aquela crise que eu mencionei do governo Pezão, né, do Brasil todo, e o governo Pezão foi realmente uma tragédia. E a gente ficou, os municípios ficaram completamente abandonados e expostos. Então, o número de policiais, eles tinham, entravam em licença, se aposentavam e não eram repostos. Então, nós tivemos uma queda importante do número de policiais e a cidade crescendo. O efetivo pequeno e a cidade crescendo. Pequeno e a cidade crescendo. E os problemas crescendo. Claro. Né? Nós, Búzios não é diferente de qualquer outra cidade. Tentam maquiar, classificar Búzios como uma cidade de drogados. Não. Qualquer lugar tem usuário de droga. Qualquer lugar tem usuário de droga. Aqui em Búzios nós temos vários pontos de venda de droga. Isso não é novidade, pode falar com qualquer um que sabe. Então, assim, o que nós fizemos? Nós fomos o primeiro município da região dos Lagos, apesar de todas as dificuldades. Um dos primeiros municípios da região dos Lagos, não. Um dos primeiros municípios do estado do Rio de Janeiro a assinar o projeto CEPROEX. O que é o projeto CEPROEX? Era contratar o policial militar no seu dia de folga, bancado pela Prefeitura de Búzios. Contratar o policial militar no seu dia de folga oficialmente. Então esse policial, ele trabalha, porque ainda tem até hoje esse processo, foi eu que assinei esse processo, foi eu que fui buscar esse processo, esse projeto, né? E a gente conseguiu, com isso, aumentar o nosso efetivo com custo para a Prefeitura, que era um dever do Estado, né? Segurança pública é um dever do Estado. Nós assinamos esse processo de CEPROEX, conseguimos trazer um contingente para cá, aumentamos o nosso efetivo, né? E com isso nós conseguimos conter um pouco a questão da violência, né? E dos furtos, dos assaltos e tal. E é uma coisa que é muito grave. Isso, né? Uma cidade como a nossa, uma cidade pequena, uma cidade que todo mundo se conhece, a gente não pode se transformar, assumir os problemas toda a cidade grande. Nós temos que conter isso para a nossa qualidade de vida, para o nosso futuro, o futuro da nossa família. Então, a gente realmente trouxe esse efetivo, que é colocado nas áreas que você pré-determina em contrato, os pontos estratégicos da cidade, onde havia também uma ingerência do secretário de Segurança Pública, né, que eu também tenho que respeitar. Você é um profissional de segurança. Claro. Então, assim, eu posso emitir minha opinião, mas eu também tenho que ouvir a sua. Sim. Porque você é da área de segurança pública. Então, assim, já existia também uma participação importante do secretário de Segurança na implantação, na colocação desses policiais. A gente conseguiu conter a questão do armamento. Existem problemas hoje na Vila Verde, na Maria Joaquina, de questão do tráfico de drogas, de guerra mesmo, né? A gente conseguiu desarmar praticamente essas pessoas, então a gente reduziu muito essas possibilidades de acontecerem eventos que poderiam trazer prejuízo para os civis, ou seja, que a gente já está falando numa situação de guerra. De guerra, mais porque violência. O que a gente está vivendo infelizmente, é uma questão de guerrilha urbana. No meu entendimento, botou um fuzil na mão, criou-se bandos, arma de guerra, bandos que interferem no dia a dia do cidadão de bem. Para mim, isso é guerrilha urbana. O tratamento tem que ser diferenciado. Certo. Tem que ser encarado com muito rigor. Lógico. Porque isso é uma coisa muito grave, porque está impedindo as pessoas de bem de terem as suas vidas, né, dentro da sua liberdade.
de poder transitar, de ir e vir, como está escrito na Constituição brasileira. O direito de ir e vir. Então, teve bairros, inclusive, que as pessoas não podiam sair à noite, era obrigado... Toque de recolher. Toque de recolher, acender a luz interna do carro, abaixar farol, coisas assim, um desrespeito total à população. Então, eu como morador de Búzios, estou preocupado com essa questão. Tenho visto alguma reação da segurança pública de Búzios, dentro de Búzios, né? Isso não é uma ação exclusiva da prefeitura, envolve o governo do estado. Então, todo esse relacionamento com o governo do estado é importante para que esteja sinalizando, olha, a população está sofrendo, a população está perdendo o seu direito, a população não está podendo mais sair à noite, a população está com medo, tal, né? E poder estar reivindicando ações mais estratégicas no intuito de impedir a movimentação desses criminosos. Eles não podem ficar à vontade na nossa cidade. Nossa cidade é uma península. Exatamente. Né? Então tem entrada lá pela Tec Enfim Búzios, tem entrada aqui pela RJ, que também é a RJ 106, a 102, ela dá essa rodada, entra pela Tec Enfim Búzios e vai até Cabo Frio. Então a gente tem que dar essa cercada aí na cidade para reduzir também. Inclusive, quando a gente colocou a barreira sanitária, a gente reduziu muito o número de... Ali teve realmente uma redução de criminalidade, entendeu? Então, demonstrando que se a gente realmente proteger mais a cidade nas suas entradas, né, e obviamente a saída, porque a gente vai poder controlar quem entra e quem sai. Nós temos câmeras que identificam as placas dos veículos. No seu gestão também que implantou esse sistema Bullseye, né? Bullseye é o nome? Bullseye. Bacana. Ele funciona até hoje? Funciona até hoje. Tá? Inclusive, na primeira etapa, nós colocamos em torno de 200 câmeras na cidade. Toda a cidade foi agraciada com esse monitoramento? Foi. Esse monitoramento é muito interessante porque é uma licitação onde todo equipamento pertence à empresa que ganhou. Então, a prefeitura só paga pelo serviço. Pelo serviço. O serviço tem que funcionar. Claro. E bem, né? A central de monitoramento é administrada pelos nossos guardas municipais, pela Polícia Militar. Então, a cobrança é que funciona o serviço. As câmeras estão localizadas em pontos estratégicos. Na época, a gente conseguiu uma parceria com a Oeste. O André, na época, disponibilizou a internet. Isso diminuiu muito o custo para a gente. Nós estávamos passando muita dificuldade, como eu falei, e a gente conseguiu implantar esse serviço. A internet foi importante, porque as câmeras precisam, né, que as imagens precisam ser conduzidas até a central de monitoramento, 24 horas por dia, e ela fica também guardada em nuvem, essas imagens, para que caso aconteça alguma coisa... Não pode ter interferência nenhuma. Qualquer pessoa que entre no sistema para querer manipular alguma imagem ou deletar alguma coisa, vai ficar registrado. Vai ficar registrado naquela tentativa. E vai ficar registrado a tentativa. Isso é fundamental. Entendeu? Então, assim, nós temos pontos estratégicos. Depois nós implantamos mais 400 câmeras nos prédios públicos. Porque nós temos, infelizmente, furtos em prédios públicos. Infelizmente. Feriados, férias, eles invadem escolas, roubam computadores, televisões, né? Depredam, roubam alimentos. Então, a gente teve que implantar com alarme. Então, nós temos câmeras hoje com alarme que também estão conectadas nesse sistema, nessa central de monitoramento. Que eu iria, quando implantasse aquele sistema de LED, eu também iria colocar o sistema de LED nessa central, mas com outra finalidade, no caso de avisar quando uma lâmpada viesse a ter problema. A gente teria muito menos problemas de iluminação pública na cidade, ou quase nenhum. Doutor, ainda dentro dessa área de segurança, mobilidade, transporte, na sua gestão, foi exatamente na sua gestão que ocorreu a saída dos depósitos da cidade, né, dos depósitos públicos, né? Foi durante a sua gestão. Qual a sua opinião sobre isso? Deveria ainda permanecer aquela fiscalização? Com certeza. Ainda deveria existir os depósitos? Com certeza. Gerou-se um caos quanto a isso? Não tem fiscalização? Com certeza. Qual é a sua opinião em relação a isso? Depósito público é importantíssimo. Não, tinha um do Estado e tinha um municipal. O do Estado depois fechou, ficou só o municipal. Agora, o que as pessoas têm que entender, as pessoas de bem têm que se posicionar. O depósito público é para recolher veículos que têm problema. Agora, houve exagero
Aí nós temos que tomar as providências. Um exagero para poder gerar uma apreensão, no caso? Uma apreensão, gerar um movimento nesse depósito. Ou uma arrecadação. Aí tem que ficar, realmente tem que ficar de olho. Mas nós não podemos deixar de ter um serviço importante para a cidade, porque existem maus profissionais. Tem que acabar com maus profissionais. Tem, em qualquer profissão, tem maus profissionais. Então não podemos, essa profissão não presta porque tem mau profissional. Não, nós temos que tirar os maus profissionais. Né? Então, o caminho é outro. O depósito, para mim, é importantíssimo. Nós vemos aí abusos diários de pessoas com equipamentos totalmente modificados, infringindo as leis de trânsito, as leis de segurança, manobras, como eu falei já na primeira etapa aqui da nossa conversa, falei sobre a questão dos acidentes, continuam acontecendo os acidentes, os problemas continuam iguais, já teve mais mortes, enfim, e o abuso, a negligência, a imperícia, a imprudência associado à má conservação, à má sinalização, vira realmente uma tragédia, que é o que a gente está vendo, e as motocicletas continuam passando pela direita, continuam passando pelas calçadas. Empenando à vontade. Eu gostaria, com todo respeito, me dirigir aos bons motociclistas, tá? Dizer para vocês que a gente está falando de um problema que existe na cidade, né? E a gente sabe também que existem bons motociclistas que respeitam as leis de trânsito, que usam equipamento de segurança. Você vê pessoas andando de chinelo, né? Muitas das vezes sem capacete, de short. Se a pessoa tomou uma queda, acabou, né? Vai morrer. Tomou uma queda. Vai se arrebentar todo mundo. Na sexta-feira, na quinta-feira passada, eu estava indo para Araruama, 7 horas da manhã, 2 motociclistas, um saiu da Sem Braças, o outro vinha passando pela direita do meu veículo que vinha lá de São José. Eu vinha de São José no sentido Pórtico. Quando chegou no quebra-molas da Sem Braças, eu parei no quebra-molas para passar, reduzi a velocidade, uma moto passou pela minha direita e saiu uma moto da Sem Braças. As duas se chocaram no caminho. Só que o que vinha, passou pela minha direita, conseguiu desviar ao máximo, esbarrou de leve, o outro foi ao chão na minha frente. Eu tive que socorrer ali. Parar para ter. Graças a Deus. Naquele momento. Não foi fatal, né? Não, ele caiu de lado só. Estava muito devagar, porque ele saiu da Sem Braças e a outra moto conseguiu, estava saindo do quebra-molas, conseguiu desviar. Só foi um toque que caiu na minha frente. Aí tornou gasolina e tal, um monte de coisa ali. Doutor, eu amo moto. Frequente. E existem motociclistas e motoqueiros, né? É complicado. Um abraço aí a galera motociclista do bem aí, que com certeza usa equipamentos de prevenção e respeita as leis de trânsito, os motoristas e pedestres. E os animais, que aqui em Búzios tem muito animalzinho. Você botar o pé no chão de chinelo, você precisa ter que se apoiar. Já comeu o pé. Já comeu o pé todo. Ali já comeu o pé. Entendeu? Assim, precisa de guarda municipal, precisa de polícia. Aí o guarda municipal para, um exagero, quer ganhar dinheiro. Aí vem aquele série de comentários. Gente, procure entender o que está acontecendo. A gente quer uma cidade melhor, a gente tem que agir melhor. Inclusive nos nossos comentários. A gente precisa conhecer melhor o contexto. Então, a pessoa cai de camiseta, sem capacete, abaixa a cabeça no chão, politraumatizado, vai lá para o hospital. Aquilo que eu já falei, ocupa o hospital. Eu tenho plano, mas você vai ocupar outro hospital de qualquer maneira. Você vai ter problema de saúde, você vai ficar sequelado. Poderia ter sido evitado. Você gera problema né? social para sua família. Pode ser evitado, né? Pode ser, problemas pode ser evitado, entendeu? Doutor, teve alguma coisa assim nas seus dentes? Isso aí foi só para completar a questão do depósito. Então, tem veículos que não tem menor condição. Gente, mas o cara é trabalhador. Quantos trabalhadores andam de van e andam de ônibus? Verdade. É trabalhador, ele quer ter veículo, o veículo tem que estar em condições de segurança. Porque esse veículo pode atropelar a família dessa pessoa que, às vezes, demagogicamente fica defendendo. A pessoa não tem condições de ter um veículo conservado, ela não pode transitar com esse veículo. Ponto. Não pode transitar. Aí entram as leis de fiscalização, a ação do município, estado e educação. Não sei o quê. O cara quer beber e dirigir. Não pode beber e dirigir, é crime. Você diminui o reflexo. Anda de Uber, anda de táxi. Nós temos uma equipe de taxistas em Búzios maravilhosos. Aí o cara fica com raiva da lei seca, bota a culpa em todo mundo. Meu amigo, vai dirigir, não beba.
É incompatível bebida com direção. É um dos grandes causadores de acidentes, de atropelamento. No mundo todo, né? No mundo todo. Só que as penas lá fora são muito pesadas. Muito pesada. E a fiscalização também. Também. Fiscalização também. Entendeu, Ian? Então, o depósito tem que existir. Entendi. Porque se não houver sanções, os veículos estavam ficando tudo na delegacia, lá na ferradura, espalhado lá, um monte de veículo quebrado. E fica uma poluição visual. Quantos veículos horrível. tem abandonados hoje na cidade? Cheio de veículo abandonado. Você passa aí, você olha embaixo do carro, tá cheio de mato. Ou seja, aquele veículo está parado ali há muito tempo, ocupando vaga, gerando Poluição problema, visual. servindo como apoio para, às vezes, para criminalidade. Sim, exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente precisa discutir os problemas da cidade com profundidade, sem demagogia, sem hipocrisia. A gente quer uma cidade melhor, precisamos discutir e precisamos ter hábitos melhores. Realmente mudar, né, alguns pensamentos, alguns comportamentos nossos. Doutor André Granado, 2 mandatos de prefeito em Armação dos Búzios. Teve alguma coisa que você quis fazer e não conseguiu nesses 2 mandatos? Eu já falei. Muito importante. Eu já falei, né, do canal das Sem Braças, Falou ainda. a drenagem lá do Capão, né? A questão das calçadas. Eu queria ter feito muito mais calçadas. Inclusive, a gente perdeu R$1.100.000 de calçadas, que era para ser da Barbuda até o Radical Park. Como assim perdeu? Não veio Perdeu a verba porque, ou não foi implementado? Porque veio ou não foi implementado? O nosso maior deputado, Simão Cecim, querido, amado, falecido, né? destinou R$1.100.000 do Ministério das Cidades, né, para vias estruturantes. Então a gente colocou a via alternativa é a via secundária de Búzios, a principal é Zé Bento, a outra é a via alternativa. Então eu queria fazer a calçada desde aqui da Barbuda até o Radical Park. Então você poderia ir a pé, você poderia ir pedalando. Ciclovia também? Até ao Radical Park, por aqui por dentro. As pessoas andam na rua. Às vezes você vê carrinho passando na rua. Tudo na rua. Entendeu? Então, a gente já tinha feito a iluminação da ferradura, que não tinha, né? Ali naquela trecho principal da via alternativa não tinha iluminação. Nós botamos lá uns 2 km de iluminação na ferradura em parceria com a Enel, em 2015, 2016, não me recordo bem a data. Enfim, queria colocar as calçadas, né? Que aí está iluminado, pode caminhar por ali, pode dar uma corridinha, pode pedalar, pode andar um cadeirante, pode andar um carrinho, pode andar um idoso, né? Com segurança. Mas infelizmente, uma das minhas saídas, o substituto, ele mudou o projeto para José Bento, daqui para o sentido Ceceu. Só que a calçada para ser feita nesse trecho, ela precisa ser acompanhada de tudo que vocês viram acontecer, da Tartaruga até aqui. Você tem que fazer drenagem, saneamento, rever toda a drenagem, passar tudo. O esgoto, para depois você não fazer a calçada e, como já fizeram na Rua das Pedras, né? Dá problema aquilo ali. Fizeram a reforma na Rua das Pedras, depois foram fazer calçada e botou a reto na Rua das Pedras, apertando a Rua das Pedras, estragando a Rua das Pedras. Vamos ver como vai ser no período das chuvas. Tem que ter planejamento. Então, eles queriam fazer a calçada aqui na José Bento. E a calçada, depois que for fazer uma obra realmente da forma que foi feito do trecho da Tartaruga até aqui, vai ter que quebrar a calçada. Vai ter que fazer tudo de novo. Entendeu? Para poder adequar a ciclovia, adequar tudo. Aí, quando eu voltei, o projeto já tinha sido trocado para José Bento. Eu falei, aí minha equipe falou, cara, não vamos mudar de novo, daqui a pouco a gente vai perder o dinheiro. Aí eu mantive na José Bento. O que aconteceu? O substituto voltou e mudou o projeto para a Praia do Forno. Praia do Forno não é via estruturante, perdemos R$1.100.000. Caramba. Perdemos R$1.100.000. E quem perde é o meio ambiente, quem perde é a população, porque quem perde é o turista, quem perde é todo mundo. R$1.100.000 provavelmente não iria atender daqui até a Radical Park. Claro. Porém, eu ia completar com muito pouco. Se eu tivesse que botar 500 mil, entendeu? 200, 300, não é 1.600.000. 1.100.000 era um dinheiro que vinha do governo federal através do deputado Simão Cecim, e que esse custo ia ser zero para a gente, essa despesa ia ser zero, esse valor todo vinha de graça para a gente.
Então, nós perdemos esse recurso. Gostaria de ter feito muitas calçadas, né? Ainda tem trechos que precisam ser feitos. A Lagoa de Jeribá, gente, isso aí eu sou apaixonado pela Lagoa de Jeribá. Aquilo ali eu acho um ponto turístico fantástico e inexplorado. Nós demos o primeiro passo. Foi feito o cinturão para coleta de esgoto. Ali tem rede separativa em volta da lagoa toda. Então precisa. Agora, todos em volta da lagoa se liguem, parece que estão ligando. Precisamos desassorear a lagoa. Tá? Nós começamos a fazer isso, mas infelizmente, quando o substituto entrou, ele parou. Né? Nós tínhamos feito uma parceria, o Duda Tedesco, que era o secretário de Meio Ambiente, foi muito intenso, foi muito ativo nessa questão ambiental e muito parceiro, muito positivo, um cara do bem. E aí ele, quando você vai desassorear aqui, você vai criar um entorno da lagoa. Com o próprio aterro que você vai tirar daqui, você vai colocando aqui. Depois você faz o acabamento, né? Vai botar lá a proteção, para não desabar aquilo tudo. Claro. Aí você faz um lugar para caminhada. Aí você faz uma eco-orla ali, né? Com material sustentável. Entendeu? Aquilo vai ficar lindo. Quiosques. Você cria um novo point em Búzios. No nosso projeto, projeto do Índio da Costa, da nossa secretaria, a gente conectava aqui com Manguinhos. Que infelizmente agora, do lado da drogaria Jeribá antiga, ali em Manguinhos, onde agora foram construídas 2 casas, ali ia ser um bulevar que ia ligar até a lagoa. O projeto do Índio da Costa prevê isso. Ali ia ser um bulevar. Então você, da via principal, você ia ter acesso à lagoa, com bancos, com jardins, entendeu? Tudo iluminado, e você dali você ia ter acesso à lagoa. Você ia trazer a lagoa para cá. A lagoa está lá atrás escondida. Sim. Um lugar lindo, um lugar maravilhoso. Ponto turístico, desafogava também muitos outros pontos. Isso aí foi uma outra obra que eu gostaria de ter feito. Bacana. Com certeza, entendeu? Doutor, é uma coisa que eu sempre falo aqui nas nossas conversas, inclusive eu já falei com o nosso irmão Fábio, a gente conversa muito sobre... A gente conversou no início do programa, mas uma coisa que é sempre bom lembrar em relação à pavimentação. Aqui em Búzios costuma ser feito uma pavimentação, um sistema de processo asfáltico ali, mas ninguém equaliza e nivela os bueiros. Isso é um absurdo, porque você pavimenta e cria buraco. Sim. A moto sofre acidente, Sim. o carro tem que trocar bilheta, fura pneu, Sim. pessoas são atropeladas, inferno. Sim. Né? E assim, eu sonho que um dia Búzios seja... Estão corrigindo. Seja, estão corrigindo agora. De novo, existe um acessível, móvel e sustentável, para a gente andar... Existe um processo hoje de tapa-buraco que está... Tem que nivelar os bueiros. Mas estão nivelando. Que aí, pelo amor de Deus. Estão nivelando e na época... Você começa com buraco, tá asfaltado, tá certo. desculpa ironizar, tá asfaltado e tem buraco desde o pórtico até a usina lá. Pô, pelo amor de Deus. Desculpa o desabafo. Mas é isso mesmo. Você tá toda a razão. Nós fizemos uma parceria na época porque a gente esticava ao máximo o dinheiro que a gente tinha com a Prolagos, para a Prolagos poder nos ajudar, porque tem coisas que tem relação com a Prolagos, tem coisas que não tinha. E a Prolagos ajudava a gente em algumas coisas, como deve estar ajudando hoje também. Então, alguns desses bueiros, a Prolagos ficou de arrumar, não arrumou. Mas outros ela arrumou. Então, eu não posso também, né, não posso também penalizar a Prolagos. Nós tínhamos, inclusive, um recurso que ia ser investido em Zé Gonçalves. Eu não sei se esse recurso já foi aprovado, já estava liberado em torno de R$1 milhão. Faltava só a Secretaria de Meio Ambiente do Estado liberar, que a gente destinou para Zé Gonçalves fazer o saneamento, o esgoto de Zé Gonçalves, que a gente drenou Zé Gonçalves todo. Zé Gonçalves hoje está todo drenado. A gente fez todas as ruas, a gente pavimentou, drenou, né? Tem obras lá que ainda não acabaram. Tem bastante coisa para fazer ainda. Foram licitadas. A principal está um caos ali na frente daquele comércio ali. A principal é agora, com tapa-buraco agora, seria uma prioridade fazer. Ali é prioridade. O pessoal do Zé Gonçalves, assim como todo o município, merece, né? Vamos, Zé Gonçalves. Você sabe que toda a audiência de Zé Gonçalves. Eu não tenho intenção nenhuma de polemizar nada, mas Zé Gonçalves tinha muito mais prioridade do que aqui no centro. Sim. Não é porque é Zé Gonçalves ou porque é centro, eu não vou entrar nesse assunto. É uma questão de prioridade. Claro. Eu não consegui fazer a via principal de Zé Gonçalves. A via principal de Zé Gonçalves está horrorosa. Já estava horrorosa e hoje está pior.
Tá pior. Já estava horrorosa comigo. E aquilo me incomodava muito. Eu acho que tá porque pior. eu ia visitar as obras que a gente estava fazendo lá em Zé Gonçalves, que eram muitas obras em Zé Gonçalves. Né? A gente levou o posto de saúde, a gente reformou a escola lá, a gente fez a drenagem da rua da Eliette Mureb, aquela escola que é construída 3 metros abaixo do nível da rua. Enfim, fizemos várias drenagens de ruas lá, mas aquilo me incomodava muito. Quando eu entrava em Zé Gonçalves e pegava aquela via principal, buraco até a praia. muito buraco, Até a praia, até me incomodava muito. Doutor, um recado para os nossos internautas, nossos seguidores, por nosso canal. Bom, a nossa população de Armação dos Búzios, André Granado, fala alguma coisa? A gente conseguiu conversar aqui, agradeço a vocês, a toda a equipe, né, do Búzios Podcast, né? Búzios Podcast. Então, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Espero que tenha sido proveitosa essa oportunidade também para as pessoas que ainda não tinham ouvido algumas explicações, né? Porque a gente foi deficiente na comunicação. A gente fez mais de 300 obras na cidade. Tá? Então, a gente não soube se comunicar. Eu achava que a população iria reconhecer as obras pelas obras, né? Às vezes as pessoas falam assim, isso aqui, a Praça da Ferradura brotou de um dia para o outro. Não, foi uma obra que eu fiz. A praça, a feira da Ferradura, o que você tem a ver com isso? Foi eu que trouxe a feira para Búzios. Obviamente que a feira existe hoje por conta dos organizadores, que souberam aproveitar a oportunidade e hoje a feira é 100% administrada por eles. O Amber teve um papel muito importante, né? Na época a feira saiu do nosso governo, as barracas foram emprestadas pelo governo do estado, um pedido que eu fui lá fazer na Secretaria de Estado, e depois cada um comprou sua barraca, a gente fez uma parceria com uma empresa que também ajudou. Enfim, as pessoas às vezes veem as ferramentas, a estrada da usina, que não tinha calçada, que era lama, né? Então, assim, tem uma série de coisas que as calçadas do centro da cidade, foi 400 mil reais de calçada no centro da cidade, tinha um monte de casa, um monte de lugar que era barro, que não tinha calçada. E as pessoas às vezes não enxergam. Elas acham que aquilo já era assim mesmo, entendeu? A travessa do artesão lá na armação, né? Lembra que os artesãos estavam na Orla Bardot, a gente criou uma rua para eles. Então, assim, o Mirante de João Fernandes. Então as pessoas, daquele mirante mais baixo de João Fernandes, foi no nosso governo que foi feito. Enfim, uma série de obras, né, que foram feitas, a iluminação de LED na estrada da usina. Ali no centro da cidade, a reforma do Emídio, como eu falei, a reforma da escola lá da prefeitura. Enfim, foram muitas obras que a gente fez no próprio centro da cidade. Né? Todas aquelas travessias elevadas, diminuiu muito o número de acidentes, de atropelamentos, facilitou a acessibilidade, porque hoje a calçada está no nível da rua, você vê que você consegue atravessar no nível da rua, para um cadeirante, para um deficiente, para um necessidades especiais. Necessidade. Pô, é outra coisa, um degrau para uma pessoa que tem uma dificuldade é uma montanha. Para as pessoas com deficiência. É um obstáculo. Então, assim, foram muitas obras, como eu falei, a drenagem aqui, da Vera Câmara, toda essa região aqui, que hoje não tem mais alagamento, aqui da Barbuda, a Celeste da Costa, a Rua da Linguiça, né, a Rua das Flores, Nicomedes, toda aquela região ali, Portal da Ferradura, Tartaruga, aquela pista que a gente fez toda drenada, aquelas ruas secundárias ali, todas alagavam, porque a água vinha pelo morro, pelaquela estrada esburacada e descia ali, inundava as casas todas. Então, assim, eu acreditava que as pessoas iam estar enxergando isso, mas não tem jeito, a gente tem que falar mesmo. Tem que deixar claro. Eu estou tendo a oportunidade aqui com vocês, então agradeço muito, tá, Ian? A gente que agradece a sua presença, doutor. Ian Lima? Ian Lima, apresentador aqui, o Ian. O Ian e toda a equipe maravilhosa aqui. Essa equipe tá? Aí, a gente... Top, aqui, estrutura top. Obrigado, doutor. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. 2016 a 2020, 2017 a 2020. Nós não falamos mais... Teve a oportunidade de falar agora. 17, 18, 19, 20 é pouca coisa. É muita. Mas agora, pra gente finalizar, antes que o pessoal dê aquele
stop ali, off ali no equipamento. Do André Granado. Corte. André Granado. Corte. Antes do corte, pretensões políticas. Eterno político. Prefeito 2 vezes, secretário. Eu, como eterno falei... político. Fala pra gente, qual a pretensão política? Eu sou um observador. Do cenário. Isso, eu estou acompanhando, vou ajudar algumas pessoas que contribuíram para a nossa região, contribuíram para a nossa cidade, vou pedir ajuda para aquelas pessoas que reconhecem que essas pessoas foram importantes. Nós estamos num processo eleitoral agora. É um ano importantíssimo. Em menos de 3 meses nós vamos ter uma eleição aí, na ordem, deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. São 5 votos, né? A gente vai estar caminhando aí, né? E, além disso, eu sou um observador. Perfeitamente. Entendeu? Perfeitamente. Bom, gente, Búzios Podcast com o patrocínio da Búzios Mais e do estúdio Búzios Connect, com o Dr. André Granado. Obrigado. Valeu, doutor. Obrigado aí. Obrigado. Pula na baia agora, nós vamos invadir sua praia.